Diz assim o texto da palavra do nosso Deus: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Nós vamos orar. Mantenha a sua Bíblia aberta durante a exposição bíblica. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós já tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra como família, como corpo do Senhor. Tivemos a oportunidade de cantar a Tua palavra, orar a Tua palavra. E agora que o Senhor fale aos nossos corações, nos guiando pelo caminho da retidão através da Tua palavra. Quebra, Pai, o nosso coração. Não deixe, Pai, que resistamos à Tua palavra, mas que haja quebrantamento em nossas vidas. E o Senhor trate conosco exatamente aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas nessa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, que ocupa um tamanho significativo dentro do Evangelho de Lucas, quase um capítulo inteiro, ele tem os seus detalhes como material quase que exclusivo do Evangelho de Lucas. Você não vai encontrar esse relato em Mateus, você não vai encontrar esse relato em João, só que no Evangelho de Marcos você
vai encontrar no capítulo 16, 2 versículos apenas, falando desses 2 discípulos que estavam a caminho do campo e que também Jesus havia aparecido para eles. E nenhum detalhe interessante, a não ser que quando esses 2 falaram que viram Jesus ressurreto lá em Marcos, diz que ninguém deu crédito para eles quando eles haviam anunciado isso. Mas essa é uma história muito, muito interessante e ela tem muitos ensinamentos para as nossas vidas. E o texto começa dizendo que naquele dia, ou seja, no domingo, após as festividades da Páscoa, e a Páscoa, no contexto judaico, não era comemorada apenas num dia, mas ela era comemorada em 7 dias para o judeu nativo e 8 dias para o judeu que era prosélito. Então era uma semana de festividades, mas eles já estavam no fim dessas festividades. E eles então, diz o texto aqui, que eles estavam indo para uma aldeia, uma cidadela muito pequena chamada Emaús, que ficava a mais ou menos 10, 11 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. E essa história ela é focada em 2 dos discípulos de Jesus. Os irmãos se lembram que Jesus ele não tinha apenas o grupo de 12 discípulos, mas ele tinha um grupo de 70 discípulos. Havia uma multidão que acompanhava Jesus, havia um grupo menor que era o registro desses 70 que acompanhavam Jesus. Dentro desses 70 você tinha os 12 apóstolos, e dentro desses 12 você tinha um grupo mais seleto, que era o grupo de Pedro, Tiago e João, que formavam ali um círculo mais íntimo de Jesus. E eles estão a caminho de Emaús, 3 horas de caminhada. E após a festividade da Páscoa, é isso que está acontecendo, porque no sábado ninguém podia viajar, então no domingo está todo mundo rumando para as suas próprias cidades. E é notado aqui nesse texto, porque eles não estão apenas voltando para Emaús, eles estão voltando para a rotina de suas vidas. Vida essa que eles haviam deixado e abandonado há pelo menos 3 anos e meio atrás. Então, aqui não é apenas voltando para a cidade deles, mas eles estão voltando para aquilo que eles acreditavam que mudaria a vida deles, um sonho. Eles acreditavam que estavam vivendo um momento particular da história da humanidade, mas não, agora eles estão voltando para suas casas, para uma vida comum. Nada daquilo que eles haviam imaginado aconteceu. E é importante a gente entender o que é um discípulo. O discípulo ele não é meramente um seguidor. O discípulo ele é alguém que simplesmente apostou todas as suas fichas no seu mestre. Eles abriram mão de tudo. Eles largaram tudo. Os discípulos que nós vemos aqui na Bíblia, eles são muito diferentes do que nós somos hoje. Nós vivemos com Cristo e seguimos a nossa vida. Eles literalmente deixaram tudo, absolutamente tudo, para seguir a Jesus. E era um projeto grande, mas tudo foi por água abaixo depois de 3 anos e meio. E agora eles estão tentando recomeçar da onde iniciaram. E eles estão conversando durante essas 3 horas, verso 14, e o tom no original é uma conversa de desabafo. Eles estão indo e tentando processar tudo o que aconteceu. E talvez ali nessa conversa tentando imaginar, será que alguma lição ficou? Será que alguma coisa boa dá para ser extraída? Mas como isso foi possível? Aonde nós nos perdemos? Como é que nós deixamos a nossa vida para seguir esse homem? Não é fácil.
você tentar processar as coisas depois de uma frustração, depois de uma cartada errada, depois que você achou que era o correto e quando você viu, você meteu os pés pelas mãos. Não é um mês, são 3 anos e meio. E eles estavam conversando, voltando para suas vidas. Até que algo natural e comum acontece. Enquanto eles estavam caminhando, Jesus se aproximou deles. E era muito comum, durante essas festas, quando o pessoal voltava para suas casas, que os peregrinos que haviam ido para Jerusalém durante a festa da Páscoa, eles voltassem no caminho em grupos, até porque era muito seguro para eles. E o texto dá a entender que Jesus, primeiro se aproxima, pega ali a rabeira enquanto eles estão caminhando, até que em determinado momento, ele pergunta para esses discípulos, mas primeiro ele se aproxima, e é interessante notar que eles não conseguem ver, eles estavam impedidos. E qualquer teoria que nós tenhamos sobre o porquê eles estavam impedidos de ver Jesus, não vai passar de mera especulação, porque nós não temos uma explicação por isso. Você pode estudar, ler os comentários, não existe uma definição, o porquê que os olhos deles estavam impedidos de ver Jesus. Mas existe uma coisa interessante no fato de Jesus ir até esses dois. Por que esses dois? Esses dois nem faziam parte do grupo mais próximo de Jesus. Não era Pedro, não era Tiago, não era João, não era um dos 11, porque Judas tinha se matado. Mas por que Jesus vai atrás de 2 discípulos, que diante dos textos bíblicos nos parecem nem ser tão relevantes, porque eles não aparecem? Mas como Jesus, ele é gentil, ele está disposto a ir atrás desses discípulos que talvez não eram tão importantes ou relevantes como os demais discípulos. Isso mostra o quanto Jesus, ele se importa em ir, inclusive, com aqueles que são talvez menos famosos, menos interessantes, porque a gente tem uma mania às vezes de grandeza, de achar que para que Deus ou Cristo se interesse por mim, eu tenho que fazer alguma coisa espetacular. Mas aqui nós não vemos isso. Jesus, ele foi atrás desses, porque eles eram importantes. No coração de Jesus, esses 2 discípulos, eles eram importantes. E aí então, a partir do verso 17, a gente vai ver que Jesus, ele entra na conversa, e tem inclusive uma pitada de humor, porque o texto aqui diz que Jesus, ele começa a caminhar com eles, e em algum momento dessa caminhada, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles param, e o texto diz que eles pararam entristecidos. Jesus se uniu com eles na caminhada, ouviu uma conversa que não era uma conversa legal, não era uma conversa de entusiasmo, era uma conversa deprê, pesada, tensa. E quando Jesus então interpela aqueles 2 homens, eles param, e o seu olhar, o seu semblante, eles estavam completamente entristecidos e frustrados, justamente por tudo isso que a gente falou. Talvez eles haviam errado na decisão da vida deles. Aí porém, chamado Cleopas, verso 18, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E Jesus responde: não, do que se trata? Essa é a pitada de humor. Mal sabiam os 2 que tudo o que tinha acontecido, aconteceu com aquele homem que estava ali com eles.
E é interessante porque, de fato, a pergunta de Cleopas, ela é um absurdo. Jerusalém, ela tinha uma população entre 80 a 100 mil pessoas no primeiro século. E durante as festas, como a Páscoa, por exemplo, ela triplicava, quadruplicava a população. A cidade chegava em torno de 400 mil habitantes. Peregrinos do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro, migravam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E essa Páscoa, ela foi muito singular, porque aconteceram algumas coisas que não aconteciam em todas as Páscoas. Primeiro, que houve não só uma execução, mas 3 execuções. E execução nas festas judaicas não era uma coisa muito comum. E além de ser executados, aconteceu um monte de fenômeno naquela cidade quando Jesus morreu. Diz que por 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, ficou completamente escuro. Diz o relato dos evangelhos que a terra tremeu, o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, e diz que também houve, esse terremoto abriu o túmulo de gente que estava morta, e aconteceu uma ressurreição em massa. E aí Jesus pergunta: o que aconteceu? Cleopas falou: não é possível, não é possível que você é o único que, estando em Jerusalém, não sabe o que aconteceu. E Jesus fala: não, me conte o que é. E aí então, do verso 19 ao 21, nós vamos ver que eles colocam a expectativa. A desilusão dele nós vamos ver através da lente do discípulo chamado Cleopas. Ele diz: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui eles escancaram a frustração deles. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, trazer paz para Israel. Ele que iria expulsar os romanos de Israel, ele que traria independência para Israel, ele que estabeleceria o trono de Davi de novo em nossa nação. Nós esperávamos que fosse ele, mas depois de tudo isso já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Passou quinta, passou sexta, passou sábado, chegou no domingo e eles estavam ali. Aqui nós vemos eles abrindo o coração. E é interessante que eles mudam o status de Jesus. Aquela declaração que Pedro fez: tu és o Cristo, agora ela retrocedeu no tempo e eles diminuíram o status de Jesus. Jesus não é mais o Cristo, não é mais o Messias, agora ele foi porque ele morreu, e se morreu, a história dele já ficou no passado. Ele foi um homem poderoso, ele foi um profeta, ele de verdade fez até sinais, maravilhas diante de Deus, diante do outro. Mas página virada. É mais um que se unirá à nossa tradição de grandes homens que foram usados por Deus, mas o Redentor ainda não chegou. O Messias, aquele que nós esperávamos, não é ele. Quem sabe numa outra tentativa, quem sabe com outros discípulos, quem sabe com outras pessoas que apostarão a ficha nele. Eles estão olhando para o passado e perderam totalmente a perspectiva do futuro. E uma coisa também interessante, meus irmãos, é que eles vão repetir aqui exatamente o que o próprio Jesus disse em Lucas capítulo 18. Jesus, ele reuniu os seus discípulos e ele disse: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, o que vai acontecer. Jesus, ele deu um spoiler, ele falou assim: olha, eu vou ser entregue aos gentios. Jesus disse isso. É a mesma coisa que Cleopas está dizendo aqui, que ele foi entregue para ser condenado à morte.
eu vou ser zombado, cuspido, açoitado. Os guardas do templo vão me bater, vão zombar de mim, depois eu vou ser entregue para os romanos, os soldados deles também vão bater em mim, vão ser zombados. Eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Jesus disse isso. Mas ninguém entendeu nada. O próprio Lucas, ele vai registrar no verso 31 do capítulo 18, e eles não entenderam nada disso. E não entenderam não é porque era algo teológico muito difícil, eles não entenderam. Não entenderam absolutamente nada. E aí a gente vai perceber que na cabeça não só desses 2 discípulos, mas dos demais, a perspectiva que eles tinham, a expectativa é que moldaram a maneira como eles achavam que as coisas tinham que acontecer. E a Páscoa, para esse sentimento deles, foi um agravante, para a gente entender tamanha frustração deles. Primeiro que, vocês se lembram quando aconteceu a primeira Páscoa? Lá em Êxodo, no Egito. Lembram o que significa Páscoa? A palavra significa passagem, né? Deus passando por cima. Mas o que aconteceu é que Deus acabou com os egípcios. A Páscoa significa libertação na cabeça do judeu. Quando eles estão celebrando a Páscoa, eles estão se lembrando que a nação mais potente do mundo não foi páreo para o Deus de Israel. E eles estão lá celebrando. Todos eles estão em Jerusalém, o povo, sentimento nacionalista crescendo no coração. Era uma data tão perigosa que Herodes, para agradar o imperador Marco Antônio, ele construiu uma fortaleza ao lado do templo, que chamava Fortaleza de Antônia. E ali Herodes deu ao Império Romano, e ali servia de alojamento para quase 800 soldados. Porque se tivesse alguma rebelião no templo, em 200 metros de caminhada já estava ali todo o exército romano para abafar a rebelião. E a cidade está em polvorosa. E a coisa começa a parecer que realmente vai acontecer a libertação. Porque quando Jesus ele chega em Jerusalém, Zacarias 9:9 está se cumprindo. Eis que o seu rei vem sentado e montado num jumentinho. E Jesus está lá entrando em Jerusalém, montado num jumentinho. E a gente vê que as pessoas começam a jogar folhas de palmeira para que Jesus passe. E a folha de palmeira tem um sentido nacionalista muito grande na história, especialmente na história dos Macabeus, onde eles simplesmente retiraram, sob a liderança de Judas Macabeus, um destacamento do exército sírio. E ali eles celebravam com as suas palmeiras, e agora eles estão fazendo a mesma coisa, falando: agora nós vamos conseguir a nossa libertação. E aí o povo vendo Jesus entrar, nós vamos ver lá em João capítulo 12, Mateus capítulo 21, o povo clamando: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não é aquele que vem, mas é o que vem em nome do Senhor. E a tradução da palavra Hosana é: salva-nos, por favor, salva-nos. A gente vai ver isso lá no Salmo 118. Eles estão na expectativa, e a coisa começa bem, porque a primeira coisa que acontece quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai para o templo, e o que ele faz? Ele arrebenta com o comércio que está lá. Imagina os discípulos: agora vai, chegou o dia. Mas aí de repente passa um tempo, vem a pergunta sobre o imposto: a quem devemos dar o imposto? É lícito? Ele fala: de quem está a imagem na moeda? De César. Então dê a César o que. Aí acho que os discípulos olharam meio assim: mas como assim? E aí o negócio começa igual
o Kleber Machado, quando Felipe Massa quase foi campeão da Fórmula 1. Hoje sim, hoje sim, hoje sim. Hoje não. Porque o que a gente vai ver é que depois disso Jesus é traído, é preso, é abandonado, humilhado pelos soldados do templo, julgado, condenado, humilhado por soldados romanos, crucificado, morto. Ele não chegou nem perto. Nem perto ele chegou. Isso no coração deles. Nem perto ele chegou. E aí do verso 22 ao 24, eles até parece que tem um lampejo de esperança, que eles falam, olha, é verdade que algumas mulheres foram lá, né, na madrugada lá no túmulo, não acharam o corpo de Jesus, tiveram uma visão de anjos. Alguns discípulos também foram lá, confirmaram a história, mas não o viram. A frustração é gigante. Eles não conseguiam ver aquilo que estava literalmente na frente deles. E aí então do verso 25 ao 27, Jesus entra, com os dois pés no peito, né? Jesus, ele exorta de modo intenso aqueles dois discípulos. Ele começa: como vocês são insensatos, tolos e lentos, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, em um ponto gigante de exclamação. Olha que interessante. Jesus, ele não fez um milagre ali para apontar que ele era o Cristo. Ele foi para onde? Ele foi para a palavra. Ele não falou assim: olha eu aqui, olha minhas mãos, espera aí que eu vou levitar aqui para você. Não, ele falou assim: vocês não leram o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, aqui é uma espécie de adjetivo para a Bíblia. Quando fala que Moisés e os profetas é o Antigo Testamento. Agora imagina, por 3 horas de caminhada, Jesus começa lá em Gênesis, falando do Messias, e vai para Êxodo, e vai para Levíticos, e vai para Números, e vai para Deuteronômio. Aí depois ele vai para Josué, vai para Juízes, vai para Ruth, vai para Samuel, e começa, e chega Ezequiel, Isaías, Jeremias, até Malaquias, falando do Messias. O que Jesus, ele está fazendo ali, com intensidade, é exortando para que eles voltem para a palavra. Para a palavra. Vocês precisam voltar para as Escrituras. Isso mostra que, meus irmãos, o nosso problema, ele é teológico. O próprio Jesus lá em Lucas também, capítulo 20, Mateus 22, ele diz: vocês erram, vocês sofrem, vocês se frustram e se magoam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Se aqueles homens conhecessem as Escrituras, mas eles se esqueceram e estavam lá frustrados. E aí então Jesus, ele faz o quê? Uma exposição bíblica. Eles ouviram Jesus fazendo a exposição da palavra, de todo o Antigo Testamento. Isso daqui é interessante, meus irmãos, porque quando nós estamos em aflição, quando nós estamos em sofrimento, o que a gente quer é que Jesus faça uma mágica. O que a gente espera na nossa angústia é que Jesus venha e dê uma cambalhota, para a gente ficar feliz, para mudar o nosso humor, para mudar a nossa sorte. Quando ele diz que a resposta para o sofrimento é a palavra, a resposta para a frustração é a palavra.
Não era ele fazer ali um sinal miraculoso, mas era eles voltarem para a Escritura Sagrada. E aí então, verso 28 e verso 29, nós começamos a ver já o fim dessa viagem. E aí então, quando eles estão chegando em Emaús, né, Jesus, aqui mais um toque de humor, né? Ele tipo faz sinal de que, vocês vão ficar aí, eu vou seguir viagem. Mas o papo estava tão bom, mesmo depois de levarem uma lapada. Você não chama alguém para entrar na sua casa quando alguém fala que você é lerdo de aprender. Se alguém chegar para você e falar assim: fulano, você é insensato, você não vai chamar essa pessoa para jantar na sua casa, ou pernoitar nela. Você não vai falar assim: segue teu rumo, como tomara que você seja assaltado, que sofra um acidente. Imagina que petulância, falar que eu sou insensato, que eu sou lerdo para empreender as coisas. Mas não, eles estão tão diferente no coração deles, que agora aqui já não tem mais entristecimento. Eles estão agora meio que eufóricos, animados, porque eles estão sentindo que tem alguma coisa diferente, mas ainda não sabem o que é. O coração deles está meio que queimando. A gente vai ver eles dizer isso depois. E eles falam assim: não, fica com a gente. Aí imagina Jesus falando: bom, já que insistiram, né? Então eu vou ficar. E aí então Jesus ele entra e eles sentam-se na mesa. E aí aqui a casa cai, porque Jesus ele está na mesa. E aí então ele pega o pão, essa atitude que ficou tão emblemática, ancorada no novo mandamento, e ele pegou o pão e abençoou, partiu o pão diante deles. Olha, partir o pão, gente, pegar um pão e partir, era um gesto tão comum naquela época, era tão natural, todo mundo que ia para uma casa comer via esse gesto, mas não quando eles tinham visto Jesus ele fazer isso e ressignificar isso. E aí então, é justamente nesse momento que eles percebem que era Jesus. E o texto diz que os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. Jesus ele é revelado na palavra, e ele é revelado na comunhão. Ele é revelado na mesa, no partilhar do pão com seus discípulos, com seus irmãos. E é isso que nós experimentamos na ceia. É esse aspecto místico, espiritual, que nós revivemos quando nós estamos aqui ceando. Não é só pão e não é só suco de uva, mas espiritualmente há algo que queima no nosso coração. E aí acontece algo interessantíssimo, que diz que Jesus desapareceu da presença deles. Isso também é mistério. O máximo que a gente vai ter, o porquê Jesus desapareceu, é especulação, não tem uma explicação, por que ele desapareceu. Mas simplesmente ele desapareceu. E aí a conclusão já dessa cena é que eles disseram uns para os outros agora, não tem mais tristeza, não tem mais olhar de frustração, eles simplesmente olham um para o outro e falam: não é verdade que o nosso coração queimava dentro do nosso peito enquanto ele nos expunha as Escrituras? Olha só, eles não falaram assim: não é que o nosso coração ardia e queimava no peito quando ele estava na nossa companhia? Não, era quando o próprio Jesus estava expondo a palavra de Deus. Essa é uma conclusão maravilhosa. E aí o verso 33 diz que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. 3 horas haviam caminhado para Emaús. 3 horas eles não se importavam mais e voltaram a caminhar, ou correndo, sei lá. E eles chegaram em Jerusalém, e eles acharam os 11 outros com eles, e todos estavam eufóricos.
De fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Jesus começou agora a aparecer para todo mundo. E aí então eles chegam com esse testemunho e só corroboram aquilo que tinha acontecido. E eles disseram: olha, aconteceu conosco também. Nós estávamos lá no caminho para Emaús, Jesus veio, a gente não conseguiu ver que era Ele, mas Ele começou a falar da palavra, tudo fez sentido, até que Ele partiu o pão e a gente viu que era Ele, mas de repente Ele desapareceu. Enquanto eles ainda estavam relatando, verso 36, Jesus apareceu. Jesus desaparece aqui, aparece ali. E aí Jesus encerra essa história com uma frase extraordinária: que a paz esteja com vocês. E gente, é a primeira vez que Jesus usa essa expressão, que a paz esteja com vocês. Qual é essa paz que Jesus está falando? Essa paz certamente não é apenas tranquilidade ou ausência de medo. O que Jesus está proclamando ali é a paz de Deus. É a paz que cumpre e finaliza a obra redentora. É aquilo que nós conhecemos como o Shalom de Deus, que por 3 vezes aparece no Salmo 122. E se você ler o Salmo 122, ele é um salmo de realeza, é um salmo que fala do trono de Davi estabelecido na cidade, sobre o reino perene e perpétuo do Salvador, do reino eterno de paz. O que Jesus ele está dizendo é: se cumpriu, ponto final, a guerra foi vencida, está consumado. Esse reino que não tem fim, como diz lá em Lucas capítulo 1 verso 33, é esse reino que chegou. Quando Jesus nos dá a paz dele, é essa paz que nos dá esperança. Sendo assim, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar algumas aplicações com vocês. São 6, mas é rápido. A primeira delas, meus irmãos, é que nós vamos ver nessa história que Jesus ele se importa comigo e com você, e ele quer ouvir eu e você. É simples demais essa aplicação. Mas Jesus ele vai atrás de 2 discípulos aleatórios. E não só Jesus vai até eles, porque se importa com eles, mas Jesus ele está disposto a ouvir. Olha que paciência maravilhosa. Jesus sabe que eles não entenderam nada. Jesus sabe que eles estão viajando na maionese, mas Jesus ainda assim os ouve. Tem paciência em ouvir. Não tenha medo de se relacionar com Jesus. Não ache que Jesus não conhece você. Ele não só conhece você, como deseja ouvir também as aflições do seu coração. Mas esteja aberto também para ouvir Ele falar para você: insensato, você é tardio em perceber aquilo que diz a palavra. Mas como é bom ser exortado por Jesus, porque nós somos exortados no amor dele. Ninguém nos exorta com tanto amor e segurança quanto Jesus. Mas ele se importa com você e ele quer ouvir você. A segunda aplicação, meus irmãos, é que muitas das nossas tristezas e infelicidades, infelizmente, é fruto da nossa ignorância bíblica. Como crentes, nós precisamos nos aprumar no aprendizado da palavra do Senhor. Quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós ficamos sujeitos a todo tipo de seta, tanto do diabo quanto do pecado. Talvez você estaria gerenciando muito melhor as suas emoções,
se você conhecesse melhor as Escrituras. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está escancarando, mostrando assim: sabe por que vocês estão tristes? Sabe por que vocês estão frustrados? Sabe por que vocês estão voltando para suas casas achando que a coisa toda deu errada? É porque vocês não conhecem a palavra. Por isso que o crente precisa ler a Bíblia. Por isso que o crente precisa estudar teologia. Porque a base da nossa relação com Deus, das nossas orações, daquilo que pensamos em relação a Deus, vem das Escrituras. Vem das Escrituras. E isso liga, meus irmãos, ao terceiro ponto. Não deixe que a sua percepção e desejo molde a identidade de Jesus. Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver Jesus como Ele é. Não fazer e moldar um Jesus Frankenstein, moldado segundo aquilo que eu acho de Jesus. É muito comum você encontrar às vezes pessoas, você vai falar para Jesus, a pessoa fala assim: não, mas eu não acho que Jesus era assim. Eu acho que Jesus era assim. Mas da onde a pessoa tirou isso? Da cabeça dela, moldou Jesus de acordo com a imagem dela. E meus irmãos, se nós não estivermos pautados pela palavra, o Jesus que a gente se relaciona pode ser fake. Eles estavam com uma visão totalmente distorcida. Por isso que Jesus para eles não era mais o Messias. Jesus era um profeta. Era alguém que foi poderoso, mas foi não aquele que era. A quarta lição desse texto, meus irmãos, é que se você quer ver Jesus, se eu quero ver Jesus, nós devemos olhar para duas coisas: para a palavra, porque o próprio Jesus disse: olhe para a palavra. Às vezes a gente quer conhecer Jesus a partir de milagres. Às vezes a gente quer conhecer Jesus através de profetada. Você tem um monte de livro aqui na Bíblia, mas você não se contenta. Precisa vir o fulano super espiritual e falar: eis que digo para você. Deus manda te dizer. O que Deus manda dizer para a gente já está aqui, ó. Já está tudo aqui. E não só isso é perigoso, mas como é perigoso quando a gente deixa a palavra e quando a gente deixa a comunhão da mesa. Jesus, ele se faz conhecido através da noiva. Nós vemos Jesus e conhecemos Jesus na igreja, porque na igreja é a comunhão dos santos, do reino de Deus. Aí tem gente que quer conhecer Jesus, mas não vem na igreja. Tem gente que quer conhecer Jesus, mas não dá os passos necessários para participar da mesa do Senhor. Não vai conhecer Jesus, porque Jesus, ele se revela na comunhão, uns com os outros. A quinta lição, meus irmãos, é que a nossa expectativa na nossa vida com Deus, às vezes ela é apoteótica. Sabe o que é apoteótico? Ser grande, ser espetacular. Mas às vezes isso pode ser um obstáculo para a gente perceber quão simples é a companhia de Jesus do nosso lado. Jesus, ele é muito simples. E ele mesmo não se apropriou de um sinal miraculoso, pelo contrário, ele foi na companhia e foi para a palavra. Mas às vezes nós somos espetaculares. Se Deus não fizer aquele milagre, se Deus não fizer aquele sinal, cuidado, que às vezes essa expectativa pode atrapalhar você de ver Jesus. Talvez Jesus esteja do teu lado, mas como você está com um olhar espetacular e apoteótico, você não está conseguindo ver Ele. Peça para que Ele remova essas lentes do seu coração, da sua mente, para que você veja a simplicidade dEle. E por fim, meus irmãos, a última lição é que a paz de Jesus está conosco, e essa é a esperança consumada. A paz de Jesus está com você, meus irmãos, não há nada que possa impedi-la.
Não há nada que possa mudar o fato daquilo que Jesus findou. A obra de Jesus foi feita de uma vez por todas, e Ele derramou essa paz. O que o próprio Jesus disse? A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. A minha paz vos dou. Meus irmãos, até o título da pregação, né? E o tiro não saiu pela culatra. É um ditado que é muito usado às vezes, né? Ixi, o tiro saiu pela culatra. Deu errado. Pus uma bala ali no cano do revólver e voltou contra mim. Esses discípulos acharam que tinha dado errado. Se eles tivessem talvez acesso a esse termo, lá no primeiro século eles iam falar, ó, seguia Jesus, o tiro saiu pela culatra. Mas não, meus irmãos, não saiu talvez da maneira como eles achavam, porque não leram a palavra, não prestaram atenção naquilo que Jesus disse. Mas seguir a Jesus é a coisa mais assertiva que nós podemos fazer na nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.